Você já parou para pensar sobre como que o medo da rejeição vai fazendo com que a gente fique ali, ó, apegadinho a um bando de história que claramente não rolou só porque a gente não tem a coragem de falar para si mesmo, fui rejeitado. Essa semana eu entrei nessa pira porque eu fiz um workshop de Kundalini Yoga com a Ju Mendes, que já deu entrevista pra gente no YouTube, maravilhosa, e ela falou muito sobre o principal medo do ser humano, que é o medo de ser rejeitado. Desde neném, sei lá, desde quando a gente é criancinha, a gente morre de medo de ser abandonado pelos pais, morre de medo de ser rejeitado pelos coleguinhas da escola, morre de medo de levar um fora daquele primeiro amor. Nossa, como é dolorido esse primeiro fora. Morre de medo do que as pessoas vão pensar. Eu, por exemplo, tô aqui gravando esse vídeo com essa regatinha, e aí na hora que eu coloquei a regata eu falei, gente, mas o que as pessoas vão pensar? Eu nunca gravei um vídeo no IGTV de regata. Olha que coisa idiota, mas esse medo ele existe o tempo todo. E o medo de ser julgado pelo outro, ele é um filho do medo de ser rejeitado, porque você fala, meu Deus, se as pessoas não gostarem de mim, elas não vão dar um like. Nossa, então internet e Instagram aqui é uma chuva de medo de ser rejeitado, né? A gente posta a foto e depois já começa a olhar ali, fala, será que vai ganhar muito like, será que não vai ganhar? Bom, mas o que acontece? Voltando para a vida solta contemporânea, porque hoje em dia a gente vive essa área cinzenta, onde as coisas nem começam, nem terminam muito claramente, tem um bando de gente que vai ali só dando desculpinha, só que volta e meia, ó, a gente não quer ver. A gente não quer ver para o quê? Não ter que admitir para si mesmo que a história não rolou. Eu sou muito a favor da honestidade, de chegar e falar, ó, quer saber de uma coisa? Não estou tão afim de você assim, enfim, sei lá, qualquer coisa, mas eu falo para a pessoa para poder liberar a pessoa. Mas tem um monte de gente que tem medo de machucar os outros, ou enfim, N outras razões, e a pessoa vai te dando ali, ó, desculpinha, eu tô muito ocupado do trabalho, e a gente mesmo cria umas desculpinhas pra pessoa. A pessoa fala, hoje eu não posso, a gente fala, porque está numa fase ruim do trabalho, porque ainda não saiu o caminhão do consórcio, que já teve isso em mandar prints aqui, e a gente vai se apegando a qualquer tipo de auto-engano. Por quê? Porque a gente morre de medo de chegar nesse momento de se olhar no espelho e falar, não rolou, você foi rejeitado. E tá tudo certo, você pode chorar um pouquinho, você pode se agarrar ali num chocolate, num vinho, chorar aquela sofrência louca, mas isso libera, gente, um espaço de entulho emocional, porque senão a gente fica vivendo um bando de relação ali com reticência, sabe? A relação que não acabou, aquela coisa que talvez um dia, pode ser que talvez vai mudar, não vai mudar, entendeu? Coloca um ponto final nessas histórias. Porque aí você começa a deixar espaço livre, você começa a deixar ali uma folha em branco para você poder viver outras coisas. Senão você fica arrastando aquele bando de corrente pela sua vida, pelo medo de ser rejeitado, mas a rejeição ela é uma enorme libertação. Acho que, infelizmente, as mulheres são muito mais julgadas na sociedade, então esse medo talvez seja muito mais presente nas mulheres do que nos homens. E por outro lado, os boys, né, desde pequenininho a gente é muito incentivado a, tipo, não, o menino tem que ter coragem. Então, eu acho que o medo de ser rejeitado, ele acontece com todo mundo, mas talvez ele seja ainda mais forte com as mulheres e é muito paralisante ficar nesse lugar. Então a gente precisa começar a desenvolver essa coragem. E a coragem não é parar de sentir medo, que isso também é uma ilusão que as pessoas têm, né? De tipo, um dia eu vou me resolver e eu vou ser uma pessoa muito corajosa e esse medo de ser rejeitado vai acabar dentro de mim. Esse medo nunca vai acabar, esse medo vai existir com você enquanto você estiver vivo. E o que é coragem, então? A coragem é você começar a agir apesar do medo. Então, uma situação muito comum hoje em dia, né? Você está vivendo uma coisa com a pessoa, você começou a sair, está na área cinzenta, e aí você sente no seu coração que você gostaria de ter uma coisinha a mais. Só que aí você pensa, vai que eu falo uma coisinha do tipo, eu gostaria de te ver mais vezes, eu tô gostando muito de te encontrar sempre. E aí você pensa, e se eu falo isso e a pessoa diz, mas eu não, ou enfim, tô ocupado. O que é isso? Rejeição. A pessoa não quer o mesmo que você. Só que aí você fica recebendo mini rejeições em doses homeopáticas ali, isso gera um sofrimento na alma do ser humano, gente, que a gente precisa parar de se colocar nesse lugar. A coragem de falar as coisas e de colocar pra fora, falar, não tá sendo legal do jeito que tá, ou tô adorando do jeito que tá e gostaria de inclusive ter mais. A gente não faz essas coisas porque a gente tem medo de ser rejeitado, de que a pessoa fale, mas eu não, ou
ou nada a ver o que você falou, mas pelo menos você colocou isso pra fora. E aí você tem uma reação do mundo, senão você fica vivendo nessa novela mental falando, meu Deus, e se eu tivesse falado aquela coisa, e se eu não tivesse falado, nananã. E aí a gente sofre muito. Tá sentindo uma coisa? Fala. Tá sentindo no seu coração que não tá mais rolando? Tira essas desculpas da cabeça, libera essa névoa mental que te impede de ver que não rolou essa relação, coloca o ponto final e segue adiante, leve. No fundo, a coragem tem isso, ela te dá uma leveza de viver, porque senão a gente fica com medo o tempo todo e não faz as coisas que a gente gostaria de fazer. Me conta aqui se você também já deixou de fazer alguma coisa por medo de ser rejeitado, por medo de o que vão pensar de você, o que você gostaria de ter falado para um crush que você nunca falou e que você fica remoendo aí na sua cabeça achando que as coisas poderiam ter sido diferentes se você tivesse falado.